Bom, a minha infância, eu me criei no campo, né? Aí eu me criei assim, bem livre, bem solta, assim. Eu era filha única, esse era o único problema, não tinha ninguém para brincar, né? Até os 14 anos eu fiquei morando assim na fazenda, no sítio, né? Aí depois eu fui pra vila, né? Foi nesse contexto encantador que Marinilde conheceu uma outra realidade. Minha avó, ela precisava fazer transfusão de sangue todos os meses. E aí, numa dessas vezes, né, que a gente foi até no centro, eu conheci uma senhora adventista que me deu uma Bíblia de presente, né? E ela me falou também de Deus, da mensagem, né, da salvação. E depois daquilo eu comecei a estudar a Bíblia assim direto, né? Sempre lendo, lendo, lendo. Só que eu lia e não conseguia entender muitas coisas, né? Eu estava assim sentindo necessidade de algo mais para minha vida. O mundo, né, assim não me satisfazia. Eu não tinha os mesmos hábitos que as outras garotas da minha idade, assim, eu não me divertia assim saindo para festas, assim, eu não me realizava com aquilo. Parecia assim que eu tinha que buscar uma ajuda. A ajuda veio no tempo certo. Mesmo sem nunca ter ouvido falar, a Rádio Novo Tempo começa a fazer a diferença. Eu sintonizei numa determinada rádio, né, à noite, e quando foi no dia seguinte houve uma interferência e eu acordei escutando o Novo Tempo. E a partir daquele dia eu nunca mais parei de escutar a Rádio Novo Tempo, porque ela me fazia muito bem. E aí assim, eu me apaixonei pela rádio, né, e eu descobri que era da igreja depois, né, escutando, descobri que era da igreja adventista, e aí eu vi que fecharam as coisas, né. Quando a solução pareceu estar tão perto, começaram as complicações. A família a proibiu de continuar em contato com a igreja adventista. Eles não queriam que eu conhecesse outra igreja e nem que eu escutasse coisas de outra igreja ou até mesmo estudasse a Bíblia, né? Quando ele falecesse, né, ele tinha medo, eu acredito assim, que rumo eu ia tomar para minha vida. Ele tinha medo que eu fosse ficar, de repente, uma fanática. A vontade de conhecer aquela igreja era tão forte que ela começou a cogitar outras maneiras de realizar seu sonho. Haviam outras possibilidades, né? Se eu quisesse, podia fugir de casa, né? Que exemplo eu estaria dando, né? Será que era um exemplo condizente com a vontade de Deus, isso que eu estaria fazendo? Sofrer até que aguentasse, né? Então ela decidiu esperar. Então eu ocupava minhas horas com isso, né? Com estudo, trabalho. E no fim os dias iam passando, né? Só que a minha avó faleceu 6 meses antes, né? Depois, 6 meses, aí faleceu meu pai. Passei tanta dificuldade naquela época, tanta dificuldade, que parece que meus sentimentos foram sugados de mim. Parece que eu me tornei um robô. Olha, eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir realizar meu sonho, sabe? Porque era tanto impedimento. Mas mesmo assim eu fazia oração, né? Pedia para Deus me colocar uma pessoa especial no meu caminho. A oração foi respondida. Essa pessoa apareceu e reacendeu a esperança de um sonho. E aí eu conheci, né, o Rude, que depois a gente se casou. E ela deu o recado. Que assim, se a gente casasse, eu ia querer conhecer essa igreja. Era um sonho que eu tinha. Não poderia me proibir disso, né? Como a minha família me proibiu, eu queria garantir essa liberdade para mim. Depois de longos anos, um momento tão esperado aconteceu. Dia, né, de eu adquirir minha liberdade chegou, né? Tinha uma vontade forte de conhecer, assim, depois que a gente casou, tudo, daí começou, a gente conversava bastante sobre ela, queria conhecer, né, daí a gente dizia que eu nunca proibi, né, por causa que é a vontade dela, né. E aí eu comecei, assim, a achar que eu não podia ficar adiando muito mais esse meu sonho, porque eu não era uma pessoa feliz, sabe? E isso tava atrapalhando até o nosso casamento, né? Porque pra gente fazer uma pessoa feliz, a gente tem que ser feliz primeiro, né? Então eu resolvi dar um basta nisso e a gente conversou um dia e marcamos, né, um sábado para ir até a igreja. E nesse dia a gente foi apresentado, né, para 2 pessoas, né, o Charles e a Marta, que eles moravam próximos a nós, só que a gente não sabia que eles eram adventistas, né?
Aí a gente se trocou o telefone, daí ela pegou o meu, eu peguei o dela, né? Daí eu falei, olha, se vocês quiserem uma visita, dá uma ligadinha que a gente marca uma hora para conversarmos, né? E se despedimos e viemos embora. Só que eu não imaginava que 2 semanas depois ela ia me ligar. No dia que ela ligou aqui em casa, que ela disse que precisava de ajuda, e eu me dei um monte de dúvida nesse, meu Deus, e agora, né? E aí eu resolvi, não, eu vou confiar em Deus.